tema é: para quem será? Divisa: Jesus ou Satanás? Pensamento: salvação ou perdição? Daqui para lá vai pegar fogo. Olha a pronúncia dele, o que ele diz. Livro de Lucas, capítulo 12, do versículo 13 a 21. Do capítulo 13 ao 18, ele usou a cabeça, ele usou a inteligência. Do capítulo 13 até o 15, Jesus chama a atenção dos avarentos, daqueles que só querem saber de dinheiro, daqueles que se colocam até em situação e colocam outros em situações. Aí do versículo 15 ao 18, Jesus propõe uma parábola. E nessa parábola ele conta a história de um homem. Irmãos, irmãs e todos os telespectadores, isso aqui é outro. Jesus está falando de uma vida que existiu, que servia como exemplo para todas as vidas que viesse a ouvir esta narrativa, esta comunicação, esta pregação, este depoimento, este documentário, essa história ou esse fato. Este homem existe, viveu a sua vida, viveu como quis viver. Deus não interferiu, livre-arbítrio, mas o Evangelho ele ouviu. A palavra de Deus ele ouviu. O próprio Deus, através de Jesus pregando, Jesus falou assim: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-no. Antes de Jesus vir, havia pregação. Porque tem uns contadores de história por aí, os mentirosos que dizem assim: e antes de Jesus vir, aqueles que morreram antes de Jesus vir, como é que vai ser? Tinha Moisés e os profetas. Mas vamos continuando. No versículo 13 até o 15, Jesus repreende os homens do seu tempo. No versículo 16 ao 18, Jesus propõe uma parábola para que aqueles que foram repreendidos viessem a entender e nós, no nosso tempo, viessem a entender também. No versículo 18, o rico pensa e fala para ele mesmo, não para Deus. O rico diz para ele mesmo assim: e direi a minha alma, alma, tens depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. É aqui o erro de muita gente. É aqui o erro da maioria da Zona Oeste que hoje me ouve. Irmão, qual é o erro? O erro é esse. É achar que vai viver muito tempo nessa vida. Se analisarmos essa profundidade de palavra e pegar esse versículo e irmos agora ao cemitério, vamos fazer um piquenique no cemitério. Ninguém quer ir, nem o Antônio Rodrigues. Vai com Deus. Agora vamos fazer um piquenique no zoológico. Todo mundo quer ir. De graça, até injeção na testa. Mas essa passagem aqui, o versículo 19 diz: e direi a minha alma, a alma tem depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Quando ele termina de falar, quem aparece? O Criador. É assim que acontece com muitas vidas que vivem nessa vida.
que deixa a arrogância, a soberba, a ignorância os envolver. Deus é assim. Ele deixa você terminar de falar, para depois agir. Quer bem ou quer mal. Quando esse rico termina de falar, o Criador aparece. Versículo 20. Profundo, meu pastor Antônio Rodrigues. O Criador aparece e diz assim, ó, versículo 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tem preparado, e para quem será? Entendeu o mistério? Aceita Jesus enquanto é tempo. Procura uma igreja mais perto da tua casa e aceita Jesus. Aceite Jesus enquanto é tempo. Porque tudo que você construiu vai ficar aí. Não trouxemos nada para essa vida. E desta vida para outra, não levaremos nada. A última coisa que um ser humano ganha de presente quando morre, sabe o que é? Um paletó de madeira. Só isso. Depois, se for salvo, vestimentas branca e comprida. Se for perdido, vestimentas rasgada, podre, cheia de bicho e fogo. Para quem será? Eis aí a resposta da pergunta. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tem preparado, e para quem será? Irmão, a palavra de Deus não tem erro. A palavra de Deus não falha. Eu posso falhar. Você pode falhar. Mas a palavra de Deus não falha. Você quer ver se Deus aparece ou não? A Bíblia diz lá em Crônicas que um certo rei, ele ameaçou o rei Ezequias. Ele apontou para o povo, apontou para o profeta, e depois ele apontou para o céu. E eis a palavra que ele falou: do mesmo jeito que eu fiz com as outras nações, eu vou fazer contigo, rei Ezequias. Eu vou fazer com o povo, e eu vou fazer com o vosso Deus. Quando o rei da Síria diz: eu vou fazer com o vosso Deus, o Deus que fez o céu e a terra, até me arrepio, se levanta. Quando o Deus que fez o céu e a terra se levanta, na mesma hora, envia um recado ao profeta Isaías. Isaías, vai até o rei Ezequias e diz para ele não acionar o exército. Ninguém vai entrar na peleja. Agora é eu e o rei da Síria. Não entra ninguém na peleja. Irmãos, irmãs e todos os telespectadores que me ouvem aqui hoje. O profeta Isaías vem até o rei Ezequias e diz: rei Ezequias, recebi um recado de Deus agora. Não é para entrar na peleja, porque Deus vai descer a terra e vai acertar as contas com o rei Ezequias. Com o rei da Síria, quer dizer, corrigindo. Será com o rei da Síria. Será querido? Será querido. Aí sabe o que aconteceu, irmão? Deus chama um anjo lá no céu, o rei do céu: anjo, vem cá. O anjo, ó, o que foi, Criador? Desce a terra agora. Você vai fazer um favor para mim.
mata todo o exército do rei da Síria, mas no rei tu não vai tocar. Mata todo o exército do rei da Síria, mas no rei tu não vai tocar, porque vai ser mano a mano, olho no olho, criador para criatura. Vai ser de criador para criatura, olho no olho. Irmãos, isso é profundo. Se você for lá em Crônica e ler, você nunca mais larga dos braços de Jesus. O Criador desce à terra, o anjo vem à frente, o anjo passa a espada em todo o exército do rei da Síria. Quando o rei da Síria se levanta pela manhã cedo, é isso mesmo, meu teólogo? Quando ele se levanta, ele vê todo o seu exército morto. E não houve peleja. E ele fica assustado. E quando ele pensa em raciocinar, o Deus que fez o céu e a terra aparece na frente do rei da Síria. Irmão, fica até arrepiado aqui, irmão, tô arrepiado. Ele aparece na frente do rei da Síria e diz assim: repete o que você falou. Repete. E ele todo trêmulo, apavorado, com medo. Agora eu vou conjecturar. Ele começa a bater o burugudu. Ele começa a chamar os cães lá do inferno. Ele começa a chamar Satanás. E os demônios catuca Satanás e diz assim: patrão, chefe, o nosso servo está chamando lá em cima. Não vai subir lá não? Satanás é covarde. Guarde isso aqui que eu estou falando. Satanás é covarde. Satanás dá força ao homem até o momento em que o Criador não aparece. Quando o Criador não aparece, Satanás monta na dona morte com um cavalo, com tudo, e se manda para o inferno. Satanás diz assim para os demônios: o quê? Subir lá em cima? Isso é problema dele. Ninguém mandou ele afrontar o Deus que fez o céu e a terra. Deixa ele lá resolver com o Criador do universo. O cão, ó, Satanás fecha a janela do inferno. E o ser humano tem que dar o seu jeitinho. Quando o rei da Síria pensa em raciocinar, a Bíblia diz, irmão, está escrito isso: Deus enfia um anzol no nariz do rei da Síria e faz ele voltar pelo mesmo caminho que ele veio, e faz ele voltar pelo mesmo caminho que ele veio. Por isso que eu creio na profundidade dessa parábola que Jesus contou. Lucas só foi o autor para narrar, para escrever. O médico Lucas. O médico Lucas, ele escreveu a parábola do rico insensato. No versículo 20 diz: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tem preparado, e para quem será? Irmãos, vou falar uma sinceridade aqui. O que tem de gente que está devendo a Deus, agora eu vou mandar para os evangélicos, que está na igreja. O que tem de gente que está devendo a Jesus, irmão, que pega a língua para emprestar para o diabo, fofocando da vida dos outros, em vez de estar evangelizando. Já reparou essas pessoas que só vivem de fofoca? Essas pessoas estão endemoniadas, irmão. Endemoniado mesmo, sério. Tanto assunto na Bíblia, irmão, para contar. Quer perder tempo falando mal da vida dos outros. Do Gênesis até o Apocalipse, irmão, tem assunto. Do Gênesis até o Apocalipse tem assunto, irmão, que não daria tempo nem para contar do entretenimento. Que não daria não, que não dá nem tempo para contar do entretenimento. Olha, os crentes de hoje, irmão, estão tão endemoniados que eles acham tempo para contar de futebol, acham tempo para contar de filme, acham tempo para contar de novela, acham tempo para contar de desenho, acham tempo para contar o que leu no jornal imoral, na revista imoral,
acham tempo para contar daquele jogo que jogou, o jogo imoral. Mas se você perguntar a Bíblia, irmão, sabe o que eles dizem? É fanatismo. Isso vai fanatizar. Isso vai fanatizar. Isso é fanatismo. Valores invertidos. Só que Deus vai cobrar isso tudo, irmão. Eclesiastes capítulo 3, versículo 15. E Deus pede conta do que passou. Isaías capítulo 57, versículo 4. Que diz assim: o que vós fazeis com o vosso passatempo. E o pior é agora o que eu vou falar. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. E cada um foi julgado segundo o que está escrito.